Boa noite, amigos, boa noite, amigas, vocês que estão agora nos acompanhando em mais um Papo de Evangelizador, Notas com Arte e Amor, neste domingo, agora às 8 da noite. E, como prometido, a segunda participação do nosso querido amigo Gladstone Lage, trazendo o tema Apóstolos de Jesus, com o subtema A Boa Nova, Discipulado. E a idealizadora deste programa, a nossa querida Cássia Bampa, lá de Barretos, que me deu essa incumbência de substituí-la, uma tarefa super difícil, mas que acredito esteja atendendo às expectativas aí. Então, ela está aqui conosco de novo, novamente, trazendo o seu brilho para nosso programa. Bem-vinda, Cássia. Boa noite, Ito. Tudo bem? Graças a Deus. Olha, deixa eu te falar, a incumbência, nossa, é a pessoa certa para tudo isso. Quem sou eu? Eu sou uma aluna sua, gratidão. Que isso. Somos todos, então, aprendizes, né? Como diria, com certeza, o nosso Gladstone, se ele estivesse aqui com a gente. Aliás, né? Vamos trazer, então, de volta o nosso programa e, após a chegada dele, a gente faz uma prece inicial. Sim. Gladstone, bem-vindo. Boa noite a todos. Ito, Cássia, os participantes que nos dão sustentação lá, por extensão, considerem-se abraçados, tá? Obrigada. Cássia, você pode fazer a nossa prece, então, inicial? Posso sim, Ito. Então, vamos fechar os nossos olhos. Primeiramente, agradecendo a Deus, o nosso Pai, nosso Criador, por esta noite de luz maravilhosa, que esse estudo possa dar-nos o discernimento, a humildade, a simplicidade, para falarmos do nosso irmão mais velho, nosso irmão maior, Jesus. Gladstone, com o seu conhecimento, sabedoria, muito trabalho de estudo, saberá conduzir e conduzir-nos para este estudo. Que tenhamos todos nós a persistência, perseverança, a gratidão de estarmos aqui nessa noite. Que assim seja. Que assim seja. Gladstone, então, agradecendo mais uma vez a sua presença, a gente traz aqui, conforme o seu pedido, né, o título A Boa Nova, Discipulado, e hoje nós somos todos apóstolos do Gladstone nas suas palavras. Tá? Obrigado, e a palavra é sua. Pois bem. Boa noite a todos e todas, irmãs e irmãos, nosso agradecimento pela oportunidade. Comento que eu sou otimista, né? Quando Jesus disse que a quem muito é dado, muito será cobrado, isso não é motivo de pessimismo, significa que ele aduba nossa árvore de maneira que ela possa dar mais frutos, é de onde se pode esperar. Não acredito que nós nos arrependeremos desta hora. Eu acredito que esta hora, de certo modo, é uma flor que nós plantamos no nosso caminho espiritual, um perfume que depois estará no nosso caminho, no mundo maior. E aqui nós temos a liberdade de estarmos em ambiente coloquial, com as nossas limitações humildes, dialogando, e com uma segurança importante pelo fato de nos dirigirmos a trabalhadores e trabalhadoras preponderantemente do trabalho da evangelização. Então, o nosso, palavrinha complexa é viés, né? A nossa proposta a nossa metodologia da noite, né, consistirá em
uma linguagem de pedagogia e nos direcionando muito particularmente a esse segmento das pessoas que pregam, que divulgam, que ensinam o Evangelho. Tá? Então, é com essa liberdade que eu vou imaginar a acolhida e que vocês nos concedam esta permissão. Bem, primeiramente a questão do título, né? Na semana passada, para nós fazermos relação, nós dizíamos que o Messias ele era esperado e dentro do ideário, do imaginário popular, imaginava-se que Jesus viria de uma maneira bem diferente, como se fosse um grande rei, um grande profeta, um subjugador, alguém que fosse afirmar a condição do povo escolhido de Israel e que talvez, conforme na linguagem de João Batista, né, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da fúria que há de vir, imaginando que Jesus viria com um rompante e ele vem naquela singeleza da manjedoura, no ambiente de Nazaré, na pureza de Maria, na correção discreta de José. Semana passada nem falando dentre os chamados, mas José é importantíssimo se fosse pensar, porque imaginemos, ele tinha Maria como prometida, a razão da felicidade da vida dele, e ele fica sabendo da gravidez dela segundo o texto, né? E o que ele faz? Ele a denuncia publicamente, sabendo que ela seria, na hipótese de ter adulterado, apedrejada. José decide desistir de Maria em segredo, portanto, amá-la. Então, José também faltou na vez passada, fica o registro, tá? Muito legítimo. Bem, aí vem o Messias, chegamos ao momento em que os discípulos de João Batista se sentiam órfãos, foram confiados a Jesus. Então, João Batista diminuir para que Jesus crescesse e depois daquele impacto, né, da chegada de Jesus e da definição do grupo de seguidores mais próximos, aí nós temos o segundo momento de estudo, que é o plano educacional revelador de Jesus. O título, então, Boa Nova, significa que, claro, não é a lei do ponto de vista do cumprimento ortodoxo, da maneira toda como estava tradicionalmente entendida, porque houve muitas distorções, conforme dissemos na semana passada, quando nós escrevemos, tem uma categoria na universidade que estuda a análise do discurso. E uma das questões que eles afirmam é que ninguém escreve ou fala sozinho, no sentido de que a própria linguagem, tudo isso é construído coletivamente. E uma outra questão importante é que os nossos textos eles não têm assim plena neutralidade, nem na mediunidade, quando se fala de personalismo, animismo. O que se está dizendo é que muito do nosso valor, do nosso modo de ser, impregna os textos. Então, as orientações de Moisés, elas foram se alterando com o tempo e tomaram conotações, inclusive, muito separatistas, muito machistas. E dentro da ideia de Deus, que dissemos na semana passada, muito a nossa imagem e semelhança com os nossos aspectos passionais. Então, Jesus vem com uma novidade. É nova a mensagem que ele traz, num sentido. E não apenas é nova, ela é boa. Então, ele está dizendo o seguinte, de certo modo, Jesus, a vinda de Jesus, que os anjos cantam, recebem coro lá, né, que homenageiam lá na gruta, aliás, na manjedoura, na estrebaria, eles anunciam como uma boa nova, como razão de alegria, como um aleluia, como cumprimento da promessa. É uma boa nova. Evangelho significa boa nova. E discipulado significa o seguinte, que Jesus não veio assim com aquela situação separada da humanidade acima dela, exibindo-se, ostentando-se, não foi isso. O que consta na Escritura é que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Buda, enviado de Jesus, um dos antecedentes, né, cujo
cujo discurso, às vezes, assim, os ensinamentos se assemelham bastante ao Sermão do Monte, no sentido da compaixão, da caridade, né? Buda, ele narra a vinda dele dizendo que de onde estava, ele percebeu a humanidade perdida em labirintos. Teve compaixão e desceu para nos ensinar o caminho. Inclusive, quando o Buda vem, Siddhartha Gautama, ele tem algumas confusões. Ele tem confusão, por exemplo, em relação a... ele vive num palácio, né? Ele chega a se casar, a esposa dele estava grávida quando ele vai buscar a iluminação. Teve aquele momento assim humano de ele fazer uma imersão e depois buscar a iluminação, a missão a que se destinava. No caso de Jesus, nós percebemos diferença tanto no sentido dessa lucidez quanto no sentido da culminância dos seus ensinamentos na cruz, mas chegaremos lá. Quando Jesus vem intervir na manjedoura, e nós nos surpreendemos com praticamente o único relato, né, dos textos oficializados da vida de Jesus. A vida pública dele aparece lá com 30 anos. Mas com 12 anos, um episódio muito marcante é que Jesus se distancia de Maria e José, sai de casa, se surpreendem, que onde que está o menino? Puxa, imaginemos, eles já tinham trauma de que Herodes tentou perseguir para matar a criança. Eles sabiam que era um Salvador que estava com ele. Segundo a profecia lá do Simeão, né, que estava na beirada do templo e fala, fala para Deus, né? O Senhor agora pode levar o teu servo, porque cumpriste o que me prometeste, que eu não morreria sem que os meus olhos vissem o Salvador. E disse para Maria, uma espada trespassará o teu coração. Nesse ambiente de desespero de Maria, de cumprir a missão, de cuidar do menino e de saber que ele foi perseguido por Herodes, Maria e José tiveram que se refugiar no Egito, o menino desaparece. E onde que eles vão encontrá-lo? Eles o encontram conversando com os doutores da lei. Jesus, com 12 anos, conversava com os doutores e eles se surpreendiam com a sabedoria do menino. Ou seja, Jesus já veio preparado. Então, mostra primeiramente, Jesus já apresenta o seu conhecimento, o seu currículo, e com base nisso ele vem para trabalhar pedagogicamente com todos nós. Vamos ver quais são as metodologias que Jesus adotou. A princípio ele tranquiliza, ele traz a boa nova, mas ele avisa o seguinte, eu não vim destruir a lei, eu vim dar-lhe cumprimento. Importantíssimo, porque senão as pessoas ficariam sem chão. Não significa que pelo fato de haver deturpação, desvios, exageros, contaminações, que a essência da lei não fosse divina, da revelação. Estava prevista a vinda do Messias, e quando aqueles companheiros, para quem não conhece, é um outro tema, né? Exilados de capela, tem aquele povo que guarda a fé na existência de Deus e que é um só Deus. E com base nisso, eles seriam mais ou menos assim, o ninho, né? O berço de onde Jesus, no caso, encontraria ambiente para se manifestar em nosso meio. Quando Jesus ele não vem negando a lei, ele se refere à lei aos profetas, com muito respeito, e avisa, eu não vim destruir a lei, eu vim lhe dar cumprimento. Então ele está dizendo que a lei, no sentido divino, precisava ser mais esclarecida e mais praticada. Do ponto de vista do currículo, então, Jesus tinha desafio, porque ele encontra nós, né? Ele nos encontra a todos de maneira muito confusa, muita mistura de poderes terrenos, de leis humanas e sociais que se distinguem das divinas e naturais. Leis divinas e naturais são imutáveis quanto o próprio Deus. As leis humanas ou sociais, elas são às vezes contraditórias, elas às vezes recrudescem, endurecem, pioram, elas decretam às vezes insanidades, absurdos, separatismos, supremacia, desamor. Bem, nós veremos exemplo disso. Jesus, então, vem com essa proposta. Ele tem um currículo, ele vem como o mestre, né?
e ele escolhe os que seriam os primeiros formandos, né? Tanto é que no momento lá ele diz assim: eu não vos escolhi os 12. Havia, como já acho que dissemos, não havia apenas os 12, e nem, poxa, se a gente for pensar assim, multiplicaram-se, naquela multiplicação dos pães, foram mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. É um detalhe estranho do texto, né? Do estilo de época. Então, nesse sentido, Jesus tinha muitos. Quando ele envia 2 a 2, 12, depois havia 72 discípulos, Pentecostes, veremos, havia milhares de pessoas, né? As turbas eram muitas, o Sermão do Monte eram muitos. Muitos não andavam com ele depois dali, não davam conta do discurso, mas eram muitas pessoas. E muitas mulheres, evidentemente, porque depois vão aparecendo os nomes de Eunice, Lloyd, Madalena, Maria e Marta aparecem na época, Verônica, Tecla, vão aparecendo os nomes, são muitas mulheres. Mas por uma questão de tradição e uma das questões importantes que Jesus precisava trabalhar cientificamente, né, era a dignidade da mulher. Então, Jesus tem a formação, traz como matéria a revelação da Boa Nova de Deus como Deus de amor, como reino dos céus, como a continuidade da vida, como ele como Salvador. Jesus salva em que sentido? Ele nos salva dos defeitos, né? Dos pesos, do que nos complica em termos de sermos imagem e semelhança do Criador. Ele nos mostra o caminho da iluminação, da emancipação, do aprimoramento, do aperfeiçoamento, da santidade, do entendimento, do nirvana, que é o estado de perfeição da alma. Então, Jesus nos salva de quê? Inclusive dessa sansara, dessa questão reencarnatória, enquanto círculo vicioso. Então, depois nós poderemos nos tornar missionários, mas com entendimento, com a clareza, com uma luz continuada, com uma missão de auxiliar a todas as criaturas e melhorar o universo, de servir ao Criador. Então, Jesus, como Salvador, ele não nos salva no nosso lugar, da nossa família, da nossa profissão, da nossa doença. Tudo isso, incidentalmente, pode acontecer, mas no sentido geral, quando a gente fala em qualidade de vida, o que Jesus traz, né, é muito mais profundo. É a salvação, a libertação definitiva. Imaginemos Sócrates, né? Sócrates preso lá, e o carcereiro fala assim: se eu quiser, eu posso libertar você. E Sócrates diz: como podes tu me libertar se os meus escravos são os teus senhores? E Sócrates está dizendo o seguinte: eu não estou preso, você é que está. Tudo aquilo que eu venci domina você, as vicissitudes, né? Sócrates, quando bebe cicuta, o veneno, os apóstolos dele lamentavam, ele vai orientando, ele fala: isso aqui não é Sócrates, isso aqui não é Sócrates. E ele vai morrendo aos poucos, fisicamente, e dizendo para eles que ele não estava morrendo. Sócrates, tá? Então, Jesus nos liberta de entendimentos complicados, de amarras difíceis, de pesos. Gente, no Antigo Testamento, o pai de Tobias foi recriminado porque ele se compadeceu de alguém que morreu no dia de sábado, e aí vem um dos ensinamentos de Jesus, inaugurando o nosso matéria curricular, né? O pai de Tobias, ele enterra um companheiro que havia falecido em dia de sábado. Poxa, com aquele incômodo, né? O cadáver lá e tal, ele pega e resolve sepultar dignamente. E aí, um pombo defeca. E os olhos... e o pai de Tobias fica cego, temporariamente. Depois vem a cura por um processo que não vai dar tempo de contar, mas que é muito interessante. Um anjo, um espírito, né, mentor, guia espiritual, que se materializa, caminha com o filho dele, Tobias, e no caminho pega os materiais que ele precisaria para, na volta, curar o pai de Tobias. Puxa vida, as pessoas na época achavam que seria um absurdo, no sábado, praticar a caridade de sepultar o corpo, porque era sábado. Então, Jesus, ele usa qual metodologia? Isso é importante, material concreto. Quando a gente vai fazer evangelização, e quem ensina matemática que sabe que a gente usa, assim, coisas para contar, para agrupar, para dividir, para somar, para multiplicar, e depois a gente parte do concreto para
o abstrato. Não é assim que nós fazemos? Usar materiais, né? Bonecos, papéis, representações. A gente usa isso com Francisco de Assis, quando teve a ideia do presépio, né? Então, nós usamos isso para que a ideia se fixe. É do material para o espiritual. O Livro dos Espíritos fez isso conosco. Começou pelas mesas girantes, batendo lá. Começa pelas mesas girantes, materiais, e depois vai se tornando espiritual, né? Aí já Kardec deduz, olha, a mesa não tem músculo para bater. Isso mesmo. E não tem cérebro para responder, não. Então, não é a mesa que está respondendo, exatamente. Então, o que está respondendo? Um espírito. O que é o espírito? Os seres inteligentes que habitam o universo. De onde vem o espírito? São criados por Deus. O que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Olha só, começou pelo material. Para quem conhece o Livro dos Espíritos, lembremos. Começa, primeira parte, causas primárias, materiais. Segunda parte, do mundo dos espíritos. Uma novidade, como se dá essa relação mesas girantes e espírito. Depois, das leis morais, abstração. E depois, penas e gozos. Quer dizer, começa das mesas girantes, da criação da matéria, vai passando até chegar nas leis morais. Jesus, então, começa com material concreto. E ele precisava mostrar para nós, por exemplo, que ele veio dar cumprimento, não desfazer a lei. Então, Jesus, ele se vale de quais recursos? Material concreto, eventos, episódios, emergências, casos que surgem. Ele se vale de exemplificação dentre as exemplificações, as parábolas e o modo de ele fazer. Aquilo que o mestre faz é que depois as pessoas vão aprender, né? Alguém vai dar aula de dança, e dança ensina para a pessoa, e a pessoa vai alcançando protagonismo. Então, quando Jesus diz assim, amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado, isto eu vos ordeno, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos tenho amado. Quer dizer, mostrou como que falou, façam assim também. Então, Jesus usa material concreto, eventos, emergências, episódios, exemplificação pessoal, parábolas, onde cita assim, quem tiver olhos de ver, veja, quem tiver ouvidos de ouvir, ouça. Mas como assim? É porque Jesus trabalha com a nossa turma, nós estamos ali na nossa matéria escolar, e Jesus já percebe que existem níveis diferentes de entendimento. Então, de acordo com o grau de entendimento, de suportação, de capacidade de cada um de nós, é que Jesus vai ministrando os ensinamentos, porque, como diz Paulo, quando eu era criança, eu tomava do alimento líquido, depois eu tomei o alimento sólido. As coisas velhas passaram, se fizeram novas, somos uma nova criatura. Já não sou eu quem vivo, o Cristo é que vive em mim. Então, alguns entendem rapidamente. Gamaliel, que nem esteve diretamente com Jesus, Estevão, que nem esteve fisicamente com Jesus, eles entenderam rapidamente o sentido que, às vezes, os próprios discípulos de Jesus estavam em Jerusalém não entendiam tanto. Conceitualmente, tá? Discípulo é uma primeira etapa. E depois nós chegamos à condição de apóstolos. Primeiro os discípulos, aprendizes de Jesus. Depois o livro, depois dos Mateus, Marcos, Lucas e João, o livro Atos dos Apóstolos, que é o de que trata o magistral, magnífico, clássico Paulo e Estevão. Psicografado por Chico Xavier, autoria de Emmanuel. Então, Jesus, ele usa parábolas, ele envia os discípulos, nós vamos ver quais as etapas de formação. Bem, Jesus precisava dizer para nós, então, que ele veio dar cumprimento da lei e não desfazer da lei. Ele precisava reverter alguns exageros. A questão do sábado. Então, Jesus, primeiro, ele dá uma aula concreta, né? Um pessoal chamou para jantar, foi lá e tal, e eles desafiado, né, a curar alguém num dia de sábado. Então, quando Jesus favorece o companheiro, nosso irmão lá, os outros começam a murmurar assim, quem é esse que cura em dia de sábado? Mas que antes de Jesus fazer isso, o que ele introduziu? Ele pergunta assim para o pessoal, percebendo que havia uma armadilha, Jesus pergunta assim, aqui, se algum dentre vocês tiver um animal que era valioso, era precioso, era caro, tiver um animal importante,
E este animal cair num buraco, numa vala, em dia de sábado. Vocês se apressam a socorrê-lo? Ou vocês o abandonam e deixam para o dia seguinte? Ele sabia disso, é claro que ele sabia que alguns já tinham feito isso. Ele poderia dizer também o seguinte: se a casa de vocês, o barco, né, incendiar num dia de sábado, vocês apagam o fogo ou vocês deixam queimar até passar o sábado e chegar o domingo? Tendo desarticulado, desestruturado aquele dogma neles, aí Jesus curou o companheiro. E ele diz assim, o sábado foi feito para o homem não foi feito para o sábado. Parece óbvio, mas ali Jesus retira um aspecto descabido, porque é humano, porque é social, porque é pontual, que impregnou a lei de Moisés. Então, ele depura a lei. O sábado foi feito para nós. Nós não somos escravos do sábado. Outro exemplo que Jesus utiliza, porque na época era importantíssimo. Nós tínhamos os grupos sociais da época. Então, havia os romanos, havia os gregos e havia os judeus, predominantemente naquela comunidade mais próxima. Longe dali havia, naturalmente, os outros grupos que se consideravam, que às vezes eles até consideravam dissidentes e tal. Mas, neste ambiente em que os romanos prevaleciam, os gregos eram escravizados, mas eram tipos de escravos esclarecidos, formados, com muita produção científica, filosófica, de ciências políticas. Então, os gregos eram como se fossem escravos mais ilustrados. E os judeus, do modo, ou dos que eram mais ricos, né, funcionários, às vezes, públicos, em nome dos romanos lá, os publicanos, os funcionários menores, os coletores de impostos e tal, e aqueles ofícios de época, pescadores, pastores, artesãos. Então, havia aqueles ofícios. O que é que Jesus faz? Ele usa muito a linguagem própria, agricultores. Então, Jesus usa muito aquela linguagem, de novo, a sugestão para a nossa metodologia de evangelização. Jesus se refere ao grão de trigo, ao grão de mostarda, ao fermento, ao sal, à luz, à pesca. Como dissemos, ele vira para os discípulos, né? Fala assim, venham, sigam. Nós somos pescadores, venham, e eu farei de vocês pescadores de homens, pescadores de almas. Quando Jesus se refere à agricultura, ele fala, por exemplo, a parábola do trigo e do joio. Ele comenta o grão de mostarda, as hortaliças. Então, ele faz essa referência, que é o que se chama de material concreto, e uma questão também que se chama tema gerador. Nós pegamos um tema e desenvolvemos outros que a gente chama de temas transversais. O que é isso? Um tema que leva a vários outros assuntos, numa roda de conversa, por exemplo. Então, Jesus também fez isso. Como havia um ambiente, então, em que parecia, para os romanos, não havia maior do que os Césares, né? Os imperadores, por imposição, por exigência, por força do exército, por dogmas, por separatismos, por vários fatores, decretos. Então, é como se eles fossem maiores. E, às vezes, a ascensão social significa, por exemplo, ser cidadão romano de nascimento, como Paulo era, e alguns até compravam títulos de cidadania romana. Então, é como se tivesse melhorado, chegado ao topo da pirâmide, se ele conseguisse um título de cidadania romana. E, às vezes, se considerava que era de acordo com o ofício, o posto ou a riqueza que se definia os maiores e os menores. Mas Jesus fala umas questões. Chega um ponto em que ele fala assim: graças te dou, Pai, porque ocultaste essas coisas dos doutos e revelaste-as aos pequeninos. E aí é complexo, porque Jesus falar com os pequeninos, como ele está falando da boa nova, né? Quando eles falam em termos de grandeza, aquilo estava tão presente no ideário daqueles companheiros que leram tantas escrituras, que ele dizia assim:
Acaso tu és maior do que o nosso pai Abraão? Maior. Jesus chega a dizer para eles assim, olha, em verdade eu vos digo, antes que Abraão fosse, eu sou. E Abraão viu o meu dia e exultou. Tá, mas eles dizem, acaso tu és maior do que o nosso pai Abraão? Então Jesus precisava retrabalhar essa grandeza. Aí ele faz uma inversão. Paulo de Tarso chega a falar para nós que quando nós estamos aqui, nós nos confundimos. Nós achamos, por exemplo, nós vemos as coisas como se fosse no espelho, como se tudo fosse invertido, trocado, como se a matéria fosse realidade, como se a beleza, a fama, a glória, o poder, a riqueza é que determinasse a nossa grandeza no mundo. Mas aí Jesus diz assim para nós, o maior seja o menor de todos. O maior seja o menor de todos. Gente, isso é tão complexo, porque olha só, era tanta mania de grandeza, que quando Nicodemos procurou Jesus na época, para tentar entender essa questão de renovação, questão filosófica, Jesus fala para Nicodemos assim, não vos surpreendais se eu vos dizer, não te surpreendas se eu te disser que a ti é necessário nascer de novo. Como que Nicodemos entendeu isso, gente? Falou assim, mas como que é possível eu, adulto, entrar de novo no ventre da minha mãe? Quer dizer, não cabe. Jesus fala assim, és mestre em Israel e não entendes essas coisas? Olha só, Jesus usou uma referência de nascer de novo, que poderia ser tanto pela renovação do Espírito, quanto a questão como Paulo de Tarso, as coisas se fizeram novas, somos uma nova criatura, quanto poderia ser pelo aspecto reencarnacionista. Não vos surpreendais se eu vos disser que a vós é necessário nascer de novo. A ele não, a nós sim, né? Jesus pode fazer isso, mas ele não tem essa obrigação, né? Esse aspecto kármico. Então, Nicodemos pensa a coisa materialmente. Para Jesus explicar que o maior ou menor no sentido moral, evolutivo a que ele está se referindo, ele diz o seguinte, seja o maior de todos e o menor de todos. E ele diz também assim, muitos dos primeiros serão os últimos, e muitos dos últimos serão os primeiros. Muitos dos que se humilham serão exaltados, e muitos dos que são exaltados serão humilhados. Mas ele tinha que usar material concreto. De novo, Jesus está lá como fosse uma festa, um jantar e tal. E aí Jesus, as pessoas impedem, né, que as crianças cheguem até ele. Percebendo, Jesus diz, não, deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Aí Jesus fala de novo com uma linguagem com significados internos. Ele fala assim, deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Então, o reino dos céus é das crianças, tá? Porque a gente cresce, nós não entraremos no reino dos céus. Não. Ao que se percebe, Jesus fala dos pequeninos, que são os da bem-aventurança, os humildes, os simples, os mansos, os justos, os pacificadores. Aqueles que diminuem o ego, que simplificam, que renunciam, que abdicam dos vícios, das imperfeições. Aqueles que conseguem isto, olha só, bem-aventurados os puros de coração, né? E Jesus diz, bem-aventurados, se os vossos olhos forem puros, todo o vosso corpo será luz, e os puros verão a Deus. Bem-aventurados os puros, olha só, que verão a Deus. Então, quando Jesus fala, deixai vir a mim os pequeninos, porque não deixava, só os maiores entravam. No templo só entravam os sacerdotes. A Arca da Aliança só podia ser tocada pelos sacerdotes. Teve um companheiro que a aliança no Antigo Testamento, a arca começou a cair, ele segurou para evitar que ela se espatifasse. E ele morreu quando lembrou que ele tocou na arca e que ele não era sacerdote. Deve ter infartado, não sei, não deu conta de achar que ele agiu com impureza quando ele salvou a arca, né? Então, deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Os pequeninos, Jesus mostra que muitas vezes os maiores do mundo são os menores, os desprezados, os desvalidos. Ele trata com muita especialidade, quem que o ouve mais e o acompanha mais, né? Os que estavam desventurados, que estavam desesperançados, os que se sentiam oprimidos, os que não tinham dias assim de júbilo.
de alegria, de facilidade, de conforto. Então, naquelas turbas, né, o que seguiam Jesus, às vezes, eram os lunáticos, que eram, às vezes, os epiléticos, os rancenianos, os doentes de todas as ordens, que eram tidos como amaldiçoados. É como se os doentes tivessem doença por culpa ou por castigo. Então, às vezes, eles eram abandonados pela família. Às vezes, eles eram ainda recriminados. Aquela questão de os rancenianos terem que andar fazer sinal para que as pessoas não cruzassem com eles, não encontrassem com eles no caminho, Jesus, então, exemplifica material concreto. Traz as crianças. Para mostrar que os menores são os maiores de todos, ele diz assim, o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, né? Ele é pequenininho e depois se torna a maior das hortaliças. E ele diz, a pedra rejeitada se tornou a pedra angular. Olha quanta inversão que Jesus faz para nos livrar do materialismo. Então, o menor, o último, o grão de mostarda, ele fala assim, se alguém te chamar, quando for para lá, se alguém chamar você, assente-se no último lugar. Porque aí o dono vai virar e falar assim, o convidou, né, o dono do lugar, o anfitrião. Ele vai dizer, vem aqui para frente, para que possamos nos encontrar, para que você possa ver melhor, para que eu possa abraçar. Mas se nós nos sentamos no primeiro lugar, assim, chegamos e já sentamos no primeiro lugar, nós podemos ser constrangidos, e aí a pessoa fala assim conosco, olha, não, esse lugar é reservado, vai lá para trás, esse lugar não é destinado a você. Então, Jesus está dizendo para nós sermos menores, sermos puros, sermos discretos, sermos humildes, sermos resignados, sermos renunciadores, sermos discretos. Tudo isso ele está nos ensinando uma inversão, uma cura daquele dogma, daquele peso, daquelas aparências, da grandiosidade daqueles templos, daquele luxo exagerado, daquela opulência e tal. Material concreto. Para dizer que aquele que quiser ser o primeiro de todos, seja o último de todos e o servo de todos, Jesus usa um recurso pedagógico poderosíssimo, uma bacia. Como assim? Jesus busca uma bacia com água e se reclina para lavar os pés dos discípulos. Gente, imaginemos. Ótimo, Patrícia. A intenção é justamente que seja aproveitável pedagogicamente, que o principal vocês já fazem. Vocês fazem o trabalho. Eu estou tentando só subsidiar, tá? Jesus pega uma bacia com água e fala, a aula hoje vai ser sobre, concretamente, uma experiência concreta para eles guardarem de que o primeiro se faz o último de todos e o servo de todos. Quem lavava os pés dos hóspedes mais importantes, muitas vezes, eram os escravos, as anfitriãs. Então, Jesus faz o quê? Ele se faz escravo, ele se reclina. Na próxima vez, nosso estudo será sobre Pedro. Eu estou evitando pormenores desses episódios, de Pedro, as reações, as falas, para não sermos repetitivos, que Pedro será o nosso penúltimo estudo e Paulo o último desse nosso ciclo de estudos. Mas Jesus começa a lavar os pés dos discípulos. Imaginemos essa situação. João Batista, que Jesus fala, não há um maior do que João Batista dentre os nascidos de mulher. É uma lâmpada que arde o tempo inteiro. João Batista diz assim, eis aquele do qual não sou digno de desatar as sandálias. Agora imaginemos o que significa para os discípulos, percebendo a grandiosidade de Jesus, transformando a água em vinho, curando um paralítico, reanimando um companheiro que parecia estar morto, uma companheira, a menina não está morta, ela apenas dorme, toma pela mão e ela melhora. Então, Jesus que cura, que multiplica pães, que transforma água em vinho, que ensina, que tem uma pureza em que eles escrevem assim. Nunca alguém falou assim. Falava e falava como quem tinha autoridade. E abrindo a boca, disse, esse Jesus se faz escravo e começa a lavar os pés sujíssimos dos discípulos. Ali ele representa que ele está limpando, né, o karma daqueles companheiros dos caminhos porque eles passaram. Jesus não fala assim, entrando naquela cidade, se não vos receberem na condição de discípulos, saindo de lá, sacudir até o pó dos vossos pés. Ou seja, esqueço até que passaram por ali, até o pó que faz lembrar que vocês andaram por ali, vocês vão sacudir.
Jesus faz o quê? Lava os pés, os caminhos por onde eles trilharam, os dogmas que eles carregaram, eu vou apagar todos. E agora o caminho vai ficar diferente para vocês, e vocês têm uma caminhada diferente e mais leve. Mais leve, Jesus diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Ali eles se sentem leves, eles descansam. E Jesus lava os pés de cada um deles. Qual a maneira mais concreta de ensinar que o primeiro se faz o último? Teremos outro exemplo no nosso desfecho. Absurdissimamente, aquela sociedade patriarcal contaminou os textos, induziu de modo que a mulher era considerada um ser menos importante, menos valioso, menos evoluído. A tal ponto que na Idade Média, ainda bem depois, havia discussões nos sínodos da igreja, e não falamos isso para despertar incômodo, ira, revolta, inconformismo, negativismo. É para nós entendermos que nós já fomos homens e mulheres, quantas vezes na Idade Média nós concordávamos. Havia um sínodo da igreja onde se tentava discutir. As mulheres têm alma? E na hipótese de terem almas, elas podem ser consideradas filhas de Deus? Foi o que nós fizemos nos textos e nas escrituras. Como Jesus trabalha uma doença dogmática desta. Um cancro tão complicado de julgar que isso seja determinismo divino. Jesus se vale dos eventos e das situações concretas. Uma delas, a mulher adúltera. Ela seria apedrejada. Senhor, segundo a lei, Moisés manda apedrejar. Ela foi flagrada em adultério. E vós, o que dizeis? Jesus começa a escrever na areia. A única vez em que o texto cita que Jesus escreveu, né? Jesus começa a escrever na areia para quê? Escrever na areia para em seguida apagar, só para conversa com cada um. E o evangelista escreve assim, e foram saindo um a um, desde os mais moços até os mais velhos, desde os mais velhos até os mais moços. Parece que Jesus foi escrever na areia, pelo que se diz, cada pessoa com que cada um daqueles que estavam com as pedras havia adulterado. Agora, vocês estão esquecendo? Então tá, aí ele escreveu. Tanto é que o evangelista escreve assim, largando as pedras, foram saindo um a um. Quer dizer, ele foi escrevendo um nome de cada vez e cada um foi saindo. Ficou só a mulher. Aí ele pega e pergunta. Depois certamente ele tira os escritos da areia, mantém aqueles segredos que ele sabia. E pergunta, era mulher, ninguém te condenou? Não, Senhor, nem eu te condeno. A mulher que vai lavar os pés de Jesus, perfumar, enxugar com os cabelos, ela chega, os homens acham um absurdo, internamente, dizem, segundo o texto, seria Maria, irmã de Marta, e segundo, é um grupo familiar, ela deveria ser bem conhecida, porque ela conseguiu entrar naquele lugar, senão ela não entraria, se ela não fosse familiarizada com aquele grupo, ela entra, homenageia Jesus, e eles começam a recriminar, alguém diz assim, se fosse um profeta, um grande profeta, ele saberia quem é essa que está lavando seus pés, essa pecadora. Jesus diz, mulher, os teus pecados, e eu sei que são muitos, te são perdoados. E ainda diz assim, eu entrei na tua casa, não me homenageaste, não lavaste os meus pés, não enxugaste meus pés com os cabelos, e ela fez tudo isso. Que isso seja registrado, para que todos saibam do feito da homenagem que ela fez. Porque o alabastro, ela diz, os pobres sempre os tereis convosco, mas eu estarei convosco por quanto tempo? Então, de novo, ele dignifica a mulher. Ele dignifica a mulher quando conversa com a mulher do poço e mostra os absurdos daquela legislação. Ela chega a um ponto em que ele conversa e fala com ela. Mulher, busca até o marido. Eu não tenho marido, eu tenho um, depois eu tive outro e outro. Por quê? O marido morria, o irmão poderia desposá-la, depois o outro irmão, como se fosse um objeto. E ela estava assim, sofrida com aquela rotina e buscando água. A água é aquela coisa sem cor, sem cheiro, sem sabor, insalubre, inodora, insípida, mas que ao mesmo tempo é maravilhosa. Jesus fala, você me dá água, tal. Aí ela fala assim, mas ela fala, como falas comigo se eu sendo galileu e eu samaritano? Ela se surpreende, porque Jesus fala com ela e diz, eu posso lhe dar uma água que vai te dessedentar para sempre.
Os discípulos chegam e se surpreendem que ele falasse com a mulher. Então, Jesus fala na praça pública, permite na festa que lave os pés dele para que ela seja dignificada, aceita o alabastro e fala que ela mais homenageou. A mulher que fala para Jesus, queria que falasse com ela e tal, e ele diz assim, eu vim para os da casa de Israel e não é justo tirar o pão, né, da mesa e dar aos cachorrinhos. Aí ela diz assim, mas acaso os cães não se alimentam das migalhas que caem da mesa dos seus senhores? E Jesus destaca a grandeza da fé daquela mulher que o surpreende. Ele sabia que seria surpreendido. Mas então, olha só, Jesus vai dignificando a mulher, dignificando, e aí depois ele consagra isso, por exemplo, na parábola da viúva. Quem deu mais? Aquela que deu lá no gasofilácio, que deu um pouquinho do que ela tinha. E os outros deram do muito que tinham. Quem deu mais? Que deu pouco, mas era o pouco que ela tinha. Ele fala da viúva. A viúva era uma síntese de mulher, idosa, pobre e enviuvada. Ou seja, a síntese do que se desprezava. Porque, às vezes, as prostitutas a se referem na época de Jesus, receberam o absurdo de uma carta de divórcio. Elas receberam uma carta, uma demissão. Às vezes por questões forjadas pelo interesse de quem queria se desfazer delas, e ficaram sem modo de se sustentar. E não eram aceitas, às vezes, na família, para que a família não fosse amaldiçoada. Essas eram as sofredoras que, às vezes, vinham até Jesus e que se reclinavam perante ele e o adoravam, porque percebiam que, através dele, elas tinham esperança. Bem, então, para dar tempo, Jesus usa material concreto, reverte o sábado, os pequenos, as mulheres, os humildes, inverte a questão dos doutos e dos puros, dos simples. Fala do bom samaritano. O zelote passou um sacerdote, e o samaritano, não sabe o nome, de um homem que estava maltratado, que foi assaltado, foi espancado. O samaritano, não sabe quem, atendeu a homem que não sabe quem. Irmão atendeu o irmão, por causa da urgência, cuidou dele, levou uma estalagem e falou assim, olha, cuide dele. Aqui está, eu fiz o que pude, aqui está o dinheiro para garantir o tratamento e a hospedagem dele. Se precisar de mais do que isso, você me avisa que eu venho completo, eu inteiro, passo mais. Quem foi o irmão daquele irmão? O samaritano, não foi o sacerdote, uma inversão. Lembra? Os doutores da lei, os escribas, os fariseus, os sacerdotes, castas sociais que se julgavam superiores. Aí Jesus usa de novo a parábola concreta. 2 oram. Um fala assim, nossa, eu não sou digno, né? Eu não sou digno de estar aqui perante o Senhor. Eu sou impuro, imperfeito, pecador. E do outro lado, o companheiro dizia, Senhor, eu agradeço a Ti, porque não me fizeste como este insignificante, como esse quase incivilizado que está aqui ao lado. O Senhor me fez nobre, superior, ilustrado. Aí os dois vão e Jesus fala, quem voltou justificado? Aí eles falam, respondem, né? Olha a aula de Jesus. O que foi humilde, o que se humilhou perante a Deus, o que glorificou, o que suplicou, esse voltou justificado. O outro não, estava cheio de si. Porque às vezes os sacerdotes rezavam em praças públicas, com vestes opulentas e com as barbas grandes para dizer que faziam sacrifício, e rezavam em voz alta, e às vezes com textos decorados para mostrar que eles tinham ilustração. Saulo, quando se converteu, veremos depois o que aconteceu com isso. 4º episódio, tá? Outra coisa que Jesus faz, a parábola do semeador. Para quem está evangelizando e dando aula, gente, tem 2 coisas nos textos que eu acho que são muito direcionadas ao professor. O segundo é quando Paulo diz assim, é de professor, evangelizador, pais. Paulo diz assim, deixar-me-ei gastar por vós, ainda que mais amando eu seja cada vez menos amado. Não parece? Pai, mãe, professor, professora, evangelizador, evangelizador? Bem, e a outra questão é a parábola do semeador. Eis que o semeador saiu a semear. E a semente cai em terreno que nem a considera,
um outro terreno que começa a crescer, vem os pássaros do céu e levam as distrações. Os espinheiros sufocam as coisas, eu tenho que fazer um curso, eu tenho que fazer isso, não tenho esse tempo, estou muito ocupado e tal, e vai largando isso como se fosse supérfluo, e a planta não se desenvolve, fica mirrada, e os que se desenvolvem e dão muitos frutos. Nosso papel é ir pelo caminho semeando e oferecendo a melhor semente. O resultado aí já é da sementeira. É o momento de cada um. Jesus fez isso, foi semeando. Lembra? Chama para o banquete. Mas muitos não quiseram vir, e o Senhor falou, está tudo posto. Então você sai e chama quem quiser vir. Eu não vou perder esse banquete. Aí eles chamam. É para quem quiser vir. Bem, parábola de semeador. E Jesus faz outra coisa que é bem da escola, né, gente? Estágio supervisionado. O que ele faz depois que ele ensinou maior, menor, puro, justo, simples, pacificador, humilde? O que Jesus faz? Ele diz assim, olha, agora vocês vão impor a mão sobre os doentes, vão desobsidiar, vão anunciar a boa nova. E os envia 2 a 2, né? Envia 2 a 2. Ok. Aí, eles vão a campo, voltam e Jesus pergunta, como foi a experiência? Eles começam, nosso Senhor, os espíritos se nos obedecem, nós curamos tais pessoas. E ele fala, não vos alegreis por esses motivos. Alegrai-vos antes, porque os vossos nomes estão escritos nos céus. Ou seja, importa o que vocês estão aprendendo, não o que vocês fazem. Então, Jesus faz estágio supervisionado. Aí eles estão discípulos e começam a preparar para ser professores, né? Protagonistas. Prova final. Jesus vira e fala assim para eles, mas Senhor, antes perguntava, olha como que era a ideia de grandeza, sobre o que vocês conversavam no caminho? Sobre qual de nós é o maior de todos? Aquele que quiser ser o maior de todos, seja o último de todos e o servo de todos. Lembra João Evangelista, que escreveu o nome dele primeiro? O discípulo que Jesus amava, Jesus, filho do trovão. Ironia, brincando, né? Calma, asserene-se, tranquilize-se e tal. Aí Jesus pega, quando eles perguntam assim, mas nós estamos bem, Senhor? Jesus pega e orienta. Se vocês quiserem ser meus discípulos, aquele que quiser ser meu discípulo, persevere, tome a sua cruz a cada dia, renuncie a si mesmo e siga-me. Aquele que quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. No caminho, os discípulos uma vez ficavam assim, Senhor, eis que nós largamos tudo e te seguimos. Parece que estavam vacilando. Será que vale a pena? Largamos tudo e te seguimos. O que nos espera no reino dos céus? E Jesus diz assim, em verdade eu vos digo, não há ninguém que haja deixado pai, mãe, irmão, irmã, casa, e que já não receba nesta vida o cêntuplo. Olha o que Jesus falou. Se vocês tiverem deixado casa, mãe, irmão, irmã, em nome de mim, vocês receberam o cêntuplo. Se vocês não estão recebendo esse júbilo, vocês não largaram. Mentalmente, vocês estão carregando. 4 minutos, isso mesmo? Fiquem à vontade. Cássia e Ito são os coordenadores, tá? Vamos fazer o desfecho, acelerar bem, terminando. Aí Jesus pega e transforma, né? Os discípulos em apóstolos. Pedro se torna firme. Saulo se torna Paulo e veremos o que acontece. Vem o doutorado. Jesus vai fazer a defesa da tese. Como? Se o grão de trigo caindo por terra não morre, fica sozinho, mas porém se morre, produz muito fruto. Aí o maior de todos se torna o menor de todos, na morte mais ignominiosa, humilhante, desmoralizante na aparência. Paulo escreve, Cristo foi fiel até a morte e morte de cruz. Então Jesus se sacrifica, se deixa conduzir, crucificar. E na formatura dos discípulos, o que ele faz? Ele anuncia o salário, que é a salvação, tornar-se luz. Na Pentecostes, depois Jesus aparece a eles, mas antes as mulheres procuram no sepulcro. Estavam tristes, discípulos de Emaús, Jesus anuncia a imortalidade, a vitória do bem, a felicidade para sempre, que todos nós herdamos. A imortalidade e a evolução. Quando as mulheres vão ao sepulcro, os anjos dizem assim, por que procurais dentre os mortos o que está vivo? Jesus diz,
eis que vou preparar-vos lugar para que onde eu esteja, estejais vós também. Então Jesus anuncia o ofício, o ministério do apostolado, o salário da salvação, da emancipação, da virtude, das bem-aventuranças e concede a formatura no Pentecostes. Em Babel, as línguas se misturaram, ninguém entendia ninguém por causa do orgulho de querer nos igualarmos a Deus. Em Pentecostes, os discípulos apóstolos começam a conversar e cada um entendia na sua própria língua. Primeiro as línguas se dividiram e em Cristo se unificaram. É um tipo de comunhão, as bem-aventuranças e, por fim, a multiplicação dos pães. O que Jesus fala? O que vocês têm? 5 pães e 2 peixes. Dá-lhes voz de comer, mas só temos isso, Senhor. São milhares, estão com fome, vamos despedir. Dá-lhes voz de comer. Eles deram os pães, parecia pouco, o pão não acabava, se multiplicava, todos se alimentaram e sobraram muitos cestos. Nós vamos evangelizar com o pouco que temos, Jesus vai multiplicar, esse pão vai render, do que sobrar, vão colher textos e as gerações futuras continuarão recebendo. Eram 12, né? 72, 5 mil na multiplicação dos pães, milhares nas Pentecostes, e hoje, quantos somos? Muitíssimos. Então, Jesus continua usando material concreto e nos ensinando a essência. Todos temos não só o dever, mas a destinação de nos cristianizarmos e seremos tão úteis no futuro quanto os nossos mentores espirituais são úteis a nós, tá? Esperamos, por fim, para fechar então, que também no nosso tempo presente nós consigamos perceber menor, maior, mais simples, mais evoluído. Não nos iludirmos com o espelho, com as aparências, com a imersão enganosa na carne e na matéria, embora sejam importantes. Confiamos aos coordenadores. A próxima conversa nossa será sobre Pedro. Impossível não amar Pedro. Tomara que o estudo esclareça isso. Fiquem à vontade, amigos Ito e Cássia. Estamos no nosso tempo. Foi meio intempestivo. Tomara que tenha sido claro, tá? Foi maravilhoso. E o seguinte, eu até comentei lá no chat que todos gostariam de continuar ouvindo, né? Ficaria à vontade aí para você continuar. E como a gente começou alguns minutinhos mais tarde, né? Mas a gente faz aí o complemento na próxima semana, né? Vou até adiantar aqui. Então, ó, próximo encontro, 6 de outubro, também no domingo, com o tema Pedro. Né? Acredito que vai atrair também bastante atenção do nosso público aqui, que a gente agradece pela presença de todos que estão conosco até agora, né? A Maura, a Márcia, a Leandro, a Jaque, enfim, todos que puderam estar conosco até agora, né? E agradecer também a Cássia, né, a idealizadora desta atividade, que eu só tenho gratidão e aprendizado com ela. Certo? Cássia? Abraço a todos, gratíssimo pela oportunidade, que os irmãos recebam as energias ótimas que nos destinam de maneira muito intensificada, tá? Maravilha. Cássia, então, muito obrigado, Gladstone, obrigado a todos que estão com a gente, e hoje a gente termina um pouquinho diferente, a gente termina com uma música para fechar esse episódio, e contamos com você no próximo dia 6 de outubro, também domingo, com o tema Pedro, que deve ser maravilhoso. Obrigado, gente. Até semana que vem, até dia 6 de outubro, e a gente se vê já já. Beijos e abraços para todos. Tchau, tchau.
noite eu não te peço o tempo de fazer isto ou de fazer aquilo. Apenas te peço a graça de fazer conscienciosamente o que queres que eu faça. Seja na terra como é no céu, feita a vossa vontade, sem acusador nem réu, só justiça em claridade. Se és por nós, quem será contra nós? Se és por nós, quem será contra nós? Toda criatura Deus chama pelo nome para despertar o ser e ser um anjo homem. Não existem potestades, não existe mal algum que nos possa apartar do amor de Deus. Não existem potestades, não existe mal algum que nos possa apartar do amor de Deus. És Pai e nosso de todos nós, bendito sejas que ouviu nossa voz. Hosana, aleluia. Assim seja. Amém. Assim seja. Amém. Toda criatura Deus chama pelo nome para despertar o ser e ser um anjo homem. Não existem potestades, não existe mal algum que nos possa apartar do amor de Deus. Não existem potestades, não existe mal algum que nos possa apartar do amor de Deus. És Pai e nosso de todos nós, bendito sejas que ouviu nossa voz. Hosana.